Irmãos, a verdade é essa. Às vezes falta-nos fé, não é? Hein? Falta-nos fé. Eu pensando, falta mais fé em mim. Falei, Deus, dá-me mais fé. Preciso ter fé. Porque quando às vezes a gente vai orar por uma pessoa, por uma situação, seja ela qual situação for, a gente fica na dúvida, na incerteza do que pode acontecer, porque falta-nos fé. A Bíblia diz que quando você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu lembro que um pastor, ele veio de Prudente e trouxe um grão de mostarda, tamanho de uma cabecinha de alfinete. Mas ele falou, ainda que seja o tamanho de um grão de alfinete, Jesus falou, se vocês orarem, dirão aquele monte, saia daqui e lança-te ao mar, ele obedecerá. O que falta em mim e você, gente? O que falta em nós? Para nós orarmos e abençoarmos aqueles que entram nesse templo, ou para orar e abençoar aqueles que nós encontramos na rua, ou encontramos na feira, ou seja lá onde for. Não importa quem você é, quem eu sou, somos iguais na presença de Deus. Somos filhos de Deus. O que falta em nós? Por que me convidam para orar, se você pode orar? Se é para expulsar uma legião de demônio, por que tem que ser o pastor e não você? Por quê? Vai lá em nome de Jesus, sai dele. Qual é o problema? Não é você que está expulsando, é o Senhor Jesus Cristo. É o nome de Jesus que tem todo o poder. Mas falta-nos fé. Então eu preciso de fé. E eu fiquei a semana lendo sobre a vida de Naamã, que já preguei outras vezes, a mensagem já preguei aqui há muito tempo atrás. Falei, oh Deus, acrescente mais fé, Senhor. Acrescenta-me fé. Já fui tão abençoado em tantos momentos difíceis que eu já testemunhei aqui para a igreja. Tantos momentos difíceis. Aí chega algum momento que a gente fica naquela dúvida, naquela incerteza. Nós temos um Deus, irmãos, que salva, abençoa, um Deus que cura, que liberta. É claro que às vezes você vai orar, a cura às vezes não vem, mas ele fala, leva lá no doutor João, leva lá no doutor fulano de tal, leva lá os médicos que estão aí para abençoar. Eu falo para o doutor Marco Canteiro, mandei uma mensagem, uma oração para ele, que me fez a cirurgia. Falei, Deus, faz milagre, Marco, através das suas mãos. Confie nisso, e muitos milagres ainda. Vai lá em nome de Jesus e colocar as mãos. É você que Deus mandou alguém para orar. É você. Receba essa bênção. Receba essa bênção em nome de Jesus, irmãos. Jeorão era o rei de Israel. E Naamã quem era? Ele era o chefe do exército rei. Ele era o camarada. Naamã, irmãos, está lá no livro de Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Segunda Reis, capítulo 5, de 1 a 4. O título desta mensagem é: a salvação está na sua atitude. É você aceitar ou não aceitar, é você obedecer ou não obedecer, está na sua atitude, na atitude do homem ou da mulher. Diz assim o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, olha só, comandante do exército do rei da Síria. Imagina a palavra de um homem desse. Misericórdia, velho. Eu vou ler na minha linguagem, que a minha
era diferente daquela ali, mas vocês vão acompanhando. Vamos ver se é. Era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele, o Senhor, está em letra maiúscula, olha lá, irmãos, letra maiúscula, Deus tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém, ele sofria do que, irmãos? Deus estava permitindo isso. Deu a vitória para um comandante desse, mas permitia a lepra. Como permite nós, como permitiram uma veia no meu coração aqui, 90% entupida, tem que operar. Como permite que o pastor, agora primo da Gedália, pastor, esqueci o nome dele, está lá no hospital, só esperando a hora de partir, não tem 60 anos ainda, esqueci o nome dele, depois eu vou lembrar. Mas Deus permite. Somos humanos. 2. Saíram tropa da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha só, irmãos, uma menina falando pelo Senhor. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata. Os irmãos têm ideia do que significa 10 talentos de prata bruta não, já pura, né? Já limpinha, de primeira linha? Seriam 300, mais ou menos 300 e tantos quilos de prata. Hoje seria mais ou menos uns, acho que eu anotei aqui, uns 300 mil, 39 mil reais o quilo. E levou 60 quilos de ouro para dar de presente para Eliseu, que ficaria hoje em torno de uns 300 milhões de reais o quilo. Milhões, né, Paulo? Será? Faz a conta aí, Paulo. Você que é da Caixa Econômica aí. 500 gramas, 157 mil. Não, o quilo era 300 mil e a prata 39 mil reais. Ele estava levando para presentear Eliseu. Olha que benção, podia ser aqui, né? E aí, irmãos, ele fala ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Até aí, irmãos, em primeiro lugar, ele era um dos maiores homens do seu tempo ali na antiga Síria. Ele era um homem estimado pela sociedade, pelo povo. Segundo, ele era um homem conquistador, principalmente quando ameaçava a independência da Síria. Terceiro, ele tinha uma estratégia fina para as guerras, por isso ele era bem visto pelo seu rei, porque ele venceu milhares de guerras em favor do seu rei, da sua pátria. Mas ele era um homem que estava enfermo, possuído por uma enfermidade da lepra. Lá na Síria, a lepra, eles não enclausuravam as pessoas ou isolavam. Já em Israel, quando tinha lepra, existia lepra, eles eram isolados totalmente da sociedade, totalmente. Porque a lepra também, ela se expandia através de um espirro,
uma gotinha, ela passava para os outros também, como essa pandemia que nós tivemos aí. Então, irmãos, depois desse homem poderoso, ele desceu, foi lá para o chão, por causa dessa enfermidade, que o fazia o homem mais desgraçado do mundo. Mas ele tinha liberdade de ir e vir, então, também, né? Então, Naamã, o grande senhor, ele foi salvo por uma criança, que sabia que existia esse profeta lá, na terra de Israel. Ah, minha senhora, eu vi a tristeza de Naamã, do meu servo. Eu estou vendo a tristeza nos olhos da senhora. Ah, se ele fosse até lá, dá um esforço, faz um esforço para ele ir lá. Ele falou com o rei já meteu uma carta, mandou para o rei de Israel. O rei de Israel ficou doido da vida. Falou: como é que pode Jorão dizer para mim, nessa carta, para eu curar Naamã? Eu sou algum profeta por acaso? Pegou aquela carta, rasgou suas vestes e falou: ele está procurando guerra comigo. E Eliseu, então, ele soube do que tinha acontecido com o rei e mandou um recado para o rei de Israel: manda que ele venha falar comigo. Então, irmãos, Naamã foi até lá. Essa história é uma história muito parecida com a história de José, né? Quando foi levado para o Egito. Olha o propósito de Deus lá com José. Quem que imaginava que José ia ser aquilo que foi e libertar o povo? A história de Daniel, cujo rei, depois de ver aquela situação na cova dos leões, fez com que todo o seu povo adorasse ao Deus de Israel. Então, irmãos, ele foi até Eliseu, pela recomendação do rei. Ele foi, mas ele não estava sozinho. Imagina um comandante desse, a tropa que estava com ele, os carros que estavam com ele, e eles se dirigiram então até a casa do profeta, que ficava num morro, talvez uma casa simples, ou talvez um palácio, quem sabe, né? Será que Eliseu morava num palácio? A Bíblia não fala, mas diz que ele morava num morro. Devia ser um lugar simples, assim como Jesus também. E aí Naamã, irmãos, ele bate na porta de Eliseu, esperando uma reação. E de repente sai um servo de Eliseu, um servo, e disse: meu servo mandou que o Senhor fosse até o rio. Que rio que era? Rio Jordão. E lá mergulhar 7 vezes. E o Senhor vai ser curado. Na 7ª vez, a sua pele vai se tornar igual uma pele de criança. O comandante ficou feliz da vida. Sim ou não? Ele ficou muito irado. Sabe o que ele esperava, irmão? O que ele esperava? Que Eliseu viesse, que Eliseu saísse, fosse à presença do comandante, fizesse aquele carnaval todo, né? Que o rei estava esperando que Eliseu fosse se curvar diante dele, agradecer, levantar as mãos, clamar ao céu e pedir que a televisão, né? Pedir que o rádio, WhatsApp, vai depois mandar para toda a Síria lá, né? Presenciasse o milagre que iria acontecer. A mídia ali presente. Ele esperava isso, como acontece hoje, para você ver, e você se encantar e entrar no barco furado. Por isso a Bíblia diz o quê?
Bem-aventurado é aquele que crê, porque vê ou sem ver? Sem ver, porque você crê em Jesus como você fez hoje aqui. Não, mas ele não fez nada disso. Ele simplesmente mandou um servo, meu servo Eliseu, falou para o Senhor descer até o Rio Jordão e lá mergulhar 7 vezes. E o Senhor será limpo da sua enfermidade. Irmãos, Naamã trazia essa ideia por causa do seu respeito. Agora, quem era Naamã? Naamã era um homem bruto. Naamã era um homem mau? Não. Sabe qual é o significado da palavra no tempo antigo, ali na Síria, de Naamã? Gracioso, justo, benevolente, agradável. Tanto é que ele ouviu, o Senhor ouviu a sua oração. Mas ele não adorava a Deus, ele adorava os deuses da Síria. Mas ele era este homem, e ele era bem visto por todo mundo. Mas ele ficou irado quando mandou que ele fosse se banhar no Rio Jordão. Aquela água suja lá, aquela águazinha lá que levou todos os pecados do Nelson aí da Eulina aí. Só o Rio Jordão mesmo, viu? Só o Rio Jordão para levar os pecados do Nelson velho lá. Mas eu já brinquei com o Nelson sobre isso, né? Ele ficou super desapontado com essa situação. O que ele fez? Ele foi para o rio? Não. Ele ficou irado e voltou para sua casa. Pegou o cavalo e aí os cavaleiros, os seus soldados correram atrás dele e disseram para ele: Senhor, calma, não fique irado. Se Eliseu tivesse mandado o senhor fazer algo difícil, algo complicado, o senhor não iria fazer para ser livrado da lepra? Se ele mandasse o senhor retornar para a Síria de joelhos para ser curado, você não faria? Se ele mandasse o Senhor subir 300 degraus aí, de joelhos, como eu vi isso muitas vezes no Rio de Janeiro, ou carregar a cruz, como nós já vimos homens, dia e noite carregando uma cruz, pagando um sacrifício que Jesus já pagou lá no Calvário. Não precisamos mais de sacrifícios, irmão, sacrifício Jesus já fez. O Senhor não faria? Pai, pensa bem, chamavam ele de pai, por respeito, ou outras coisas mais. Aí, irmãos, Naamã tomou a decisão, voltou, obedeceu a Eliseu, foi até o rio, desceu naquela água, e estava ali todos os soldados com ele. Vai, Naamã, vai, Naamã, vamos, comandante. Aí o comandante mergulhou uma vez, aí os soldados, segunda vez, vamos lá, coragem, segunda vez, mais uma, só faltam 5, aí ele foi a terceira vez, aí ele foi a quarta, e os soldados dando força para ele, vai, pai, 6ª vez, 7ª vez, ele levanta, e como que ele estava, irmãos? Curado. Curado. Ele saiu feliz da vida de lá. Aí para onde ele foi, irmãos? Ele foi para a casa de Eliseu. Ele foi para a casa de Eliseu para agradecer Eliseu, levando os seus 340 quilos de prata, levando os seus 60 quilos de ouro e levando 10 roupas finas de presente para Eliseu. Você receberia os presentes ou não?
Claro. Receberia ou não? Receberia. Foi fazer uma visita ontem. Ontem, a pessoa falou: obrigado, pastor. Eu falei: não agradeça a mim, não. Agradeça a Deus. Aí a irmã Celeste, fui lá. Fui na Márcia, lá perto do cemitério. Obrigado, pastor. Não, agradeça a Deus, irmão. É por Deus que eu estou aqui. É por Deus. Eliseu mandou falar para ele: muito obrigado. Muito obrigado. E não aceitou nenhum dos seus presentes. Por que ele não aceitou, irmãos, esses presentes? Para ele saber, irmãos, para ele ter a convicção que não foi Eliseu quem curou ele. Quem curou aquela lepra incurável foi Deus. Quando você leva o evangelho, quando você ora por um enfermo, quando salva uma pessoa, uma vida, não é você, não sou eu, não é o pastor Reinaldo, não é Israel, não é pastor nenhum, nem você, é Deus na sua vida. É Deus na sua vida. Agora, acho que lá na Síria não tinham tentado todo tipo de cura para ele? Os deuses da Síria, as pessoas, as famílias, todos tentaram curar aquela, mas ela era incurável. Só Deus poderia realmente curar aquela enfermidade. Então, irmãos, isso quer dizer o quê? Não há santidade própria, não há obras de caridade, nem qualquer outra coisa poderosa para curar a lepra do pecado. Só Jesus pode curar. Só Jesus cura a lepra do pecado. Naamã, aqui, ele teve que tomar uma atitude, senão ele não ia ser curado. Qual foi a atitude dele? Se levantar. Foi o que eu falei para vocês hoje aqui. Se levantaram e vieram aqui. Ele tinha que tomar uma atitude, levantar e se dirigir até Israel na presença do profeta. Ele tinha uma segunda opção: não acreditar naquela menina. Você é uma criança, ela não sabe nem o que está falando, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas, irmãos, Deus ouviu a oração de Naamã. Ele ouve a oração, sim, daquele que está lá fora, mas ele precisa tomar uma atitude. Você pode tomar uma atitude ao lado de Jesus hoje, ou ficar sentado, ou dizer: eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero o perdão de todos os meus pecados, porque a Bíblia diz que quando ele morreu lá na cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todos os nossos pecados e as nossas enfermidades. Portanto, irmãos, o único remédio para a nossa salvação da lepra do pecado é Jesus. Segundo lugar, depende da sua atitude, depende de você optar. Irmãos, nós precisamos crer mais nessa possibilidade de que Jesus pode fazer em nossa vida e apresentar a nossa enfermidade espiritual na presença do Senhor Jesus. Aquilo que a sua esposa não sabe, o marido não sabe, a mãe não sabe, o filho não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe o que vai no seu coração. A atitude de Naamã, irmãos, ele queria ser curado, mas ele precisava tomar uma atitude na vida dele. Terceiro lugar, uma cura muito simples para o poder de Deus. Foi o que Eliseu propôs para o comandante
Naamã. Mas só que Naamã, antes dele mergulhar, ele falou: gente, existe água lá na Síria, existem 2 rios com a coisa mais linda, que rega toda a Síria. Será que eu não posso ir naquele rio e me banhar lá? Não, tinha que ser no Rio Jordão. Tinha que ser 7 vezes ali no Rio Jordão. Ninguém muda os planos de Deus. Era ali, era ali. Eu vou chegar em casa e tomar uma decisão. Não, é aqui. Aqui é o seu lugar de tomar essa posição aqui. Uma coisa tão simples. Pai, perdoa meus pecados. Como Davi disse, os pecados que eu cometi desde a minha meninice, e não me deixe mais pecar contra ti, porque eu o amo. Irmãos, por que Naamã mandou ele mergulhar 7 vezes e não uma vez só? Como Jesus passava no olho do cego assim, ele via. Aliás, tem uma história também no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, muito parecida, e era um comandante também. Era um comandante que estava com o seu filho, com o seu funcionário paralítico na cama e sofrendo muito. Me lembro que eu vou voltar aqui, mas vamos falar das 7 vezes. Por que 7 vezes? Para demonstrar a humildade diante de Deus. Por que um rio sujo? Para demonstrar a sua humildade diante de Deus. Não era diante de homens. Então Deus falou: Eliseu, fala para ele ir lá e mergulhar 7 vezes. É assim que Deus fala com a gente. Senhor, por que eu tenho que tomar este caminho e não aquele? Porque Deus quer o melhor para a tua vida. Ainda que seja um caminho mais pedregoso, mas Deus vai estar com você naquele caminho. Então Deus queria ver a humildade. Eliseu queria demonstrar em Naamã a humildade diante do nosso Deus, como nós precisamos, eu e você. Ninguém é mais diante de Deus, somos todos iguais. Então, irmãos, essa atitude que Jesus Cristo demonstra também lá no Novo Testamento, um ato de fé que nós vemos ali. Quando Naamã colocou a sua fé, quando Naamã acreditou, entrou no rio, mergulhou e saiu dali, ele saiu curado, restabelecido. Assim você também pode ser curado da lepra do seu pecado e sair daqui livre e salvo por Jesus. Que é isso que a palavra de Deus diz. Vai e anuncia o Evangelho. O que é Evangelho? A boa notícia de Deus. Qual é a boa notícia de Deus? Aquele que crê e for batizado será salvo e se arrepender dos seus pecados. Boa notícia de Deus, acabou. Não tem que andar léguas, não tem que subir degrau, não tem que ficar carregando cruz, nada disso. Jesus já fez tudo isso por nós. Basta crer, crer. Falei hoje pela manhã na minha classe lá. Uma mulher no meio da multidão, viu Jesus no meio da multidão e ela gritou assim: Senhor, para Jesus, bem-aventurado o ventre que te trouxe ao mundo. Quer dizer, feliz aquela pessoa, aquele ventre, né, que se engravidou e o Senhor nasceu, te trouxe ao mundo, que era Maria. E nós falamos, estudamos sobre ela. Se nós tivéssemos Marias e Marias e Marias e Marias aqui, a bênção de Deus. Mas o Salvador é Jesus. Então ela disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe ao mundo. Jesus, do meio da multidão, ouviu e disse assim para ela: mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a minha palavra e creem de todo o coração. Põe a tua fé em Jesus. Fé de verdade. Sabe fé como? Igual esse centurião de Mateus capítulo 8.
ele veio até Jesus e disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, doente, sofrendo muito. Eu gostaria que o Senhor o curasse. Ele falou: então nós vamos até lá. Ele falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta o Senhor dizer uma palavra e meu servo será curado lá. Porque eu sou comandante de uma guarda, de um exército. Se eu falar para um soldado, vai, ele vai. Se eu falar, vem, ele vem. Se o Senhor disser, ele será curado, ele vai ser curado. O que Jesus falou, irmãos? O que Jesus respondeu para aquele homem? Nunca vi tamanha fé, nunca vi tamanha fé em todo Israel. Fala uma palavra, Senhor, e o meu servo vai ser curado. Pastor Nelson Alves dos Santos, ele foi consagrado pastor ou futuro, e ele não estudou, fez teologia não, considerado por todos, pregou aqui muitas vezes. Era um homem simples, mas um homem de fé. E ele era massagista. Aí, eu quando tinha meus 20 anos, 21, hoje estou com 66, né? Eu ia para adorar, cheio de graça, Gabriel. Aí, irmãos, eu ia às vezes em Dourados, não estava namorando Gedália, isso foi lá por ano de 71, por aí, 72, né? A Gedália eu fui namorar em 79. Ela tinha 18 aninhos, tinha 34. Eu ia casar com uma velha? Tá doido. É doido, rapaz. Não, Aragão? Vocês vão ver como os dois ficam velhinhos juntos assim. Aí, irmãos, ele era massagista, tinha uma fila de gente fazendo massagem. E chegou uma família de um sítio, querendo que ele fosse ao sítio orar por uma mulher que estava demoniada, mal, e o diabo surrando ela. Ele disse: eu não posso sair agora, olha a fila de gente que tem aqui. Eu conheço a casa dele, fui à casa dele muitas vezes, ainda passo lá, né? Aí, eu não posso, mas ela está sofrendo muito, Ele falou assim: vocês acreditam que se nós orarmos aqui, Deus vai operar lá onde ela está? Eles disseram: nós acreditamos, então vamos orar por ela. E oraram por ela. Quando eles voltaram para o sítio, irmãos, a mulher estava curada. Aí perguntaram lá: que hora aconteceu a cura? Foi exatamente na hora que eles oraram. Irmão, ore, acredite, creia no poder da oração, se achega mais a Deus, como essas crianças que oraram aqui: Senhor, usa-me para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Quem era Eliseu? Uma pessoa simples. Quem era Elias? Uma pessoa simples. Quem era Daniel? Quem era Sedraque? Como que é lá? Sedraque? Isso aí. Mesaque e Abdenego. Nós vamos te lançar na fornalha, se vocês não se prostrarem diante do rei. Ah, é? Se o Senhor quiser, pode nos lançar, e nós seremos queimados. Mas se Deus quiser, nós seremos lançados e não vamos ser queimados. Aqueceram 7 vezes mais a fornalha. Manda os 3 para baixo. E o que aconteceu com aqueles que jogaram? Morreram queimados. Os que jogaram. E os 3 caíram lá na fornalha. E quem estava lá, irmãos? Quem estava lá na fornalha? O rei olhou e falou: tem um outro lá.
Era Jesus que estava lá, meu irmão. Era Deus que estava lá presente. É Deus que está na tua casa, Deus está no teu carro, Deus está no seu consultório, Deus está no seu trabalho, Deus está tá na sua viagem, como está lá com o pastor Reinaldo, com a turma lá em Porto Seguro, passeando. Deus está contigo. Creia nessa verdade. Vamos crer, irmãos. Eu também. Não estou pregando só para você, é para mim. Então, irmãos, para encerrar aqui, ele, para receber essa cura, dependeu da sua atitude. E a atitude dele simplesmente era banhar-se no Rio Jordão. Não ia custar nada. Agora, para aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para essa cura da lepra do pecado, ela é incurável para os homens. Somente o sangue de Jesus. Qual é a sua atitude hoje diante desta lepra do pecado? E ficar livre dele para todo sempre. Porque ele disse: os vossos pecados serão lançados no mais profundo do mar. E Deus ainda mandou botar uma plaquinha lá no mar: proibido pescar aqui. Jamais ele vai lembrar. Amém, igreja? Que Deus abençoe sua vida. Que você seja um canal de bênção. Você seja um canal de bênção. Você, eu, nós. Para quem? Para as pessoas que estão lá fora. Para quem precisar de nós, de mim e de você. Jesus falou: e semeis as minhas testemunhas. Você vai em nome de Jesus. Você quer esse Jesus para a sua vida? Glória a Deus. Levanta a sua mão alta aí. É isso aí, irmãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Segura na mão de Deus e vai, vamos lá. Nós vamos cantar, e você que levantou sua mão aí vai cantar com a sua mão erguida assim, ó. Sabe por quê? Não é você que vai segurar a mão de Jesus, não. É Ele que vai segurar a tua mão. Porque nós temos a tendência de soltar. Mas Jesus, Ele disse: aquele que é salvo para sempre, eternamente. Você crê nisso? Diz sim. Amém, irmãos. Amém. Obrigado a Deus por me usar. Obrigado a Deus por vocês estarem aqui. Leve essa palavrinha também para outras pessoas. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Vamos ficar em pé e cantar esse cântico? Deixa eu falar uma coisa. Espera aí, Fernandinho Beiramar, espera aí. Irmãos, o que aconteceu? Deixa eu terminar rapidinho. Eliseu não aceitou o presente, certo? Mas quem foi lá atrás buscar o presente? O servo de Eliseu. Ele escutou a conversa. Aí quando eles foram embora, Geazi, né? Acho que é o nome dele. Foram embora, ele ouviu a conversa e foi atrás do comandante. E chegou lá e parou a comitiva e disse: olha, Naamã resolveu e pediu para que o senhor enviasse alguma parcela de ouro e 2 vestes finas. Eles pararam, desceu um tanto de ouro, 2 sacas de ouro, 2 vestes finas, e ele voltou para sua casa. Quando ele voltou, o que aconteceu? Eliseu chamou Geazi e falou assim: Geazi, onde você estava? Não, eu fui fazer algo assim, assado. E falou: não, Eliseu, você foi lá atrás do comandante, meu espírito estava com você e viu requerer o presente para você. Então agora a lepra
de Naamã vai passar, a lepra de Naamã vai passar para você. E Geazi ficou leproso e toda a sua família para todo sempre. Mais um detalhe que eu não posso esquecer. Ele pediu para Eliseu, quando não aceitou o presente: deixa eu levar então 2 sacas de terra daqui, para que eu possa adorar o seu Deus lá na Síria, porque lá existem aqueles deuses que não podem fazer nada. Ramaim não pode fazer nada, e eu quero colocar essa terra para adorar o Senhor. E quando ele voltou para lá, irmãos, ele foi um evangelista. Ele se converteu. Naamã se converteu e começou a falar que não existe Deus maior do que em Israel. Amém, irmãos? Não existe Deus maior do que na nossa vida. Aí ele falou: mas o rei, quando eu chegar lá, ele vai fazer eu me curvar diante dos deuses Ramaim lá, e o que eu faço? Ele falou: vai em paz e boa viagem. Não falou nada. Quer dizer, a opção é dele, né? Mas ele se converteu e se tornou um pregador da palavra de Deus lá. Agora está encerrado mesmo. Seja uma bênção, meu irmão.